Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a gente dar continuidade, né, nossos vídeos aqui sobre ferrovia. Nos últimos vídeos vimos, né, sobre como surgia a intenção de se fazer um trem, de se fazer um metrô. Vimos também como que surge o estudo, qual estudo que é feito, como é feito, qual a necessidade real de se ter um metrô, um trem. Vimos também que é necessário que se passe por uma licitação. A empresa que der o melhor preço ali, será que é a que ganha? Não, né? Vimos que tem vários pontos ali que são determinantes para a empresa que vai ganhar, né? Simplesmente eu chegar e dar um preço legal ali que já está comigo. Mas e minha expertise? Será que eu tenho expertise real para fazer aquilo? Será que eu tenho uma fábrica adequada para fazer aquilo? Tenho os fornecedores adequados? Então, tudo isso faz parte do processo de licitação. E hoje chegamos na questão do trem. Então, se temos já uma aprovação, se temos uma licitação aprovada, se temos já um ambiente, já temos o tracejado ali que nós vamos fazer, precisamos ter então agora um trem, certo? E antes mesmo de que seja fixado qualquer coisa, né, de um trem, quando você imagina um trem na plataforma, ali você já vê ele pronto, antes de tudo aquilo que você vê, existe um longo estudo de engenharia atrás. Você precisa estabelecer diversas coisas antes de se cortar uma chapa, certo? Para fazer aquele esqueleto do trem. Você precisa ter dimensionado a capacidade de passageiros que aquele trem vai ter. Você precisa saber a velocidade máxima que aquele trem ele pretende, né, atingir. Qual sistema de alimentação que você vai utilizar? Existe projeto que tem mais de um tipo de sistema de alimentação. Vamos estudar isso também mais para frente. Quantidade de carros que vai ter, tipo de operação que é feita, qual sistema de automatização que você vai utilizar ali naquela composição, certo? Então, porque, por exemplo, né, falando assim a grosso modo, você pensar um trem urbano. Imagina a diferença que existe entre um trem urbano, um trem de carga e um trem de alta velocidade. Né? E com certeza é uma diferença gritante de uma coisa para outra. Então, por isso que tem que ser feito esse estudo. Né? Quando você sabe para que aquele trem ele vai te servir, você consegue fazer todo esse mapeamento e conseguir finalmente ir para a parte de projeto. Após todo esse estudo, você entra no 3D. O trem ele precisa aparecer para você ali dentro dos softwares, digamos assim, né? Então, uma equipe de engenharia ali, né, com estudados, tal, técnicos e tudo mais, eles vão começar a projetar tudo aquilo. Tudo aquilo que foi estabelecido em projeto vai começar a ter que ser criado no sistema, no software, para que você consiga ver ali os moldes já em 3D, que você já consiga fazer simulações estruturais, que você consiga fazer já um mapeamento de desempenho, simulações de desempenho, que você já tenha uma prévia de estudos de segurança, que você consiga já estabelecer até mesmo, talvez, uma análise de manutenção. Né? Então, tudo isso pode surgir antes mesmo de você fixar o primeiro parafuso do trem. E aí, tendo isso tudo, você conseguindo enxergar isso tudo na sua frente ali, no PC primeiramente, né, no computador primeiramente, você começa a partir para a parte de estrutura, o esqueleto do trem. E o esqueleto do trem, geralmente, ele é composto por aço inoxidável, né, pode ter outros elementos também, como alumínio ou aço carbono, tal, de alta resistência, mas geralmente é o aço inoxidável, né, vai depender do projeto. A gente vai entrar nisso mais para frente, como eu disse, o objetivo primeiro dar um geralzão e depois destrinchar tudo isso aos poucos e de acordo com que também o pessoal tiver de dúvidas, a gente vai destrinchando mais ainda, tá? Não se preocupe. Aqui é só um geralzão para a gente realmente saber todo o processo, né, de montagem de um trem. Como eu disse, são esses materiais, né, que são utilizados. Com esses materiais estabelecidos, a gente começa a fazer então os cortes, né, e o dobramento dessas chapas, tal, e tudo mais, e a gente começa a estabelecer laterais, teto, o piso do trem, a frente do trem, para que você comece a enxergar, podemos dizer, um esqueleto. Começa a sair ali um esqueleto daquilo, você já consegue ter uma visão de como que vai ficar mais ou menos o trem. Obviamente só algo é, né, bem cru ainda, né? Bem, só a estrutura de como que vai ser o trem. Por quê? Porque com base nisso você já consegue fazer um estudo das dimensões, conformar que aquilo que foi estabelecido em projeto com relação a dimensionamento, alinhamento, e também consiga já verificar a qualidade das soldas, porque
Como eu disse, são várias chapas cortadas. Então, você vai soldar essas chapas. Imagina que você está lá com o trem rodando e o trem se desfaz. É impossível, isso não pode acontecer. Então, tem que ter uma equipe, tem que ter pessoas qualificadas para poderem aprovar também toda essa parte de solda, de se as dimensões estão corretas e assim por diante. Após isso, nós vamos para a parte de cablagem, né? Então, você já tem a estrutura ali todinha. Então, você agora vai vir com a instalação do cabeamento, né? E o cabeamento, ele é algo, pode-se dizer, complexo também. Por quê? Porque você precisa fazer toda como é que eu posso dizer? Estabelecer todo um processo entre numeração, tá? Cada cabo vai ter uma numeração específica, vai ter uma identificação, vai ter uma rastreabilidade. Porque pense comigo, não é simplesmente você lançar cabos. Não é assim. Ah, eu tenho um sensor ali, então, ó, gente, ó, beleza, tem um disjuntor aqui, eu vou lançar um cabo para chegar ali e já era, né? Não é uma casa que você, precisa de um novo ponto de iluminação. Ah, vamos cortar aqui e já era. Passa um conduíte novo. Não. Então, é feito toda uma rastreabilidade desse cabo. É determinado em que classes esse cabo vai passar. Existem cabos de potência, existem cabos de sinal. Então, você precisa saber qual caminho desses cabos vão fazer, né? E na hora que você lança esses cabos também, a equipe que lança esses cabos, ela precisa saber que aquele serviço, aquele tipo de serviço, é um serviço de extrema importância, porque se ele erra um cabinho, um errinho que ele faz ali, um cabo que ele lança, que é para ir para um determinado equipamento, ele lança para outro equipamento, meu, você pode prejudicar e muito no final a equipe de teste e você pode ocasionar uma demora muito maior na entrega do produto para o cliente e causar um desgaste. Veja só, um cabo lançado errado pode causar muitos problemas. Então essa parte é sim complexa, né? Porque se você pensar, meu, vai cabo para todo lado. Você precisa ter cabo nos motores, nos freios, nas portas, na iluminação, no ar-condicionado, painéis de comando, sensores, equipamentos eletrônicos, tudo precisa ser ligado. Para você ligar um equipamento, você precisa, querendo ou não, levar uma alimentação para ele, né? Bom, mas beleza. Então, digamos que foi ali certinho, né? Todo mundo passou os seus cabinhos certinhos, fez as suas ligações certinhas ali e tal, tudo mais. A gente vai ter a instalação dos bugs. E o bugs pode-se dizer que é o coração, né, da mecânica ali. É, bug, geralmente ele vai ter uma estrutura principal, tá? Eixos, rodas, vai ter uma suspensão primária, uma suspensão secundária e vai ter todo o sistema de freio instalado neles ali, obviamente porque, né, no bug vai as rodas. E para que serve o bug? O bug ele vai servir para sustentar, né, o peso do trem, ele vai ficar ali entre o trilho, né, o trilho e a carcaça, a carroceria. Ele vai sustentar então esse peso desse trem, ele vai guiar a composição, né, nos trilhos, ele vai auxiliar, né, o trem ali nas curvas, ele absorve também a vibração desse seu trecho e também vai servir para transmitir os esforços de aceleração e de frenagem. Tá? Então o bug não é algo, né, que você possa considerar como algo fácil. Ah, não, montei um bug, joguei um rodeiro lá, tal e tudo mais, tem um eixo, conectou no trem, pronto. Não. Por isso que cada bug ele é inspecionado individualmente. Você monta cada bug e faz uma inspeção ali de forma individual para antes de instalar no trem. Tá? Então tem sua complexidade também o sistema de bug. Vamos entrar com os motores, até porque se o trem, né, o trem precisa tracionar, a gente precisa fazer esse trem andar, ele precisa entrar em movimento. Então os motores, né, de tração eles servem para quê? Para transformar a energia elétrica em movimento. Então em sistemas mais modernos, por isso que a gente precisa ter aqueles inversores, aqueles conversores, a eletrônica de potência, talvez eu falando assim, possa estar atingindo um público mais técnico, assim, já avançado de saber o que são esses componentes dentro da tração. Mas como eu disse, calma, eu vou depois falar sobre inversores, tá? Sobre os conversores, sobre eletrônica de potência, sobre os HSCBs, sobre tudo isso.
tá? Tudo isso a gente vai destrinchar depois. Mas na nossa mente, vamos manter aqui a ideia de que temos isso, tá? Inversores, conversores, uma eletrônica de potência ali, tá, e tudo mais. E esses equipamentos necessariamente precisam controlar a aceleração do trem, precisam controlar velocidade, precisam controlar o tempo de frenagem, tá? A frenagem elétrica, no caso, né? E deixa eu ver o que mais. Simplesmente não é jogado o motor lá, né? Mas não é colocado o motor lá, obviamente, como tudo aqui que a gente está falando, dentro dos motores a gente também vai ter que ter um processo de verificação. Precisa ter um processo de teste, onde você vai ver a potência, você vê a temperatura dos motores, vibração, a eficiência desse motor, certo? E após tudo isso, ele tem que funcionar de forma confiável e durável. Por quê? Porque um trem ele é projetado para durar muitos anos. Muitos anos. Não é que nem um carro popular, né? Que a pessoa compra já pensando, ah, não, daqui a 4, 5 anos ali eu troco, tá ótimo, tá bom demais. Não, precisa durar muito tempo. Depois vamos trazer também sobre quanto tempo um trem precisa durar, tal, e tudo mais, e a gente vai destrinchar isso também, tá bom? Vamos ter também o sistema de freio. O sistema de freio é bem complexo, nós temos vários tipos de frenagem, né? Porque se um trem precisa andar, ele precisa parar também, obviamente, né? Então temos o freio pneumático, tá? Que é controlado ali por um sistema de ar, obviamente. Temos o freio elétrico, tá? Ou o regenerativo, como alguns conhecem, vamos falar também sobre ele. É bem interessante, é um conteúdo bacana, é um conteúdo que eu acredito que dê até um vídeo só pra gente falar sobre todo o freio elétrico, todo o freio regenerativo, como ele atua, como ele funciona, é bem interessante. É um freio que vai atuar até antes de entrar realmente o freio pneumático, né? Então temos o freio de emergência também, quando uma situação de perigo ou que algo não está funcionando muito bem, você precisa parar urgentemente o trem, então você tem que ter um sistema de emergência. E esse sistema de emergência e todos os outros sistemas, né, de frenagem, eles passam por testes extremamente rigorosos, tá? São sistemas vitais. Tração, freio, porta, são sistemas vitais. São sistemas que precisam estar bem testados, são sistemas que precisam estar em conformidade, tá? Com tudo aquilo que você projetou, porque envolve pessoas. Como eu disse, um trem envolve todo tipo de pessoa. E aí temos a montagem da composição, né, onde vai entrar bancos, janelas, portas, vai entrar painéis internos ali, sistemas de climatização, equipamentos que vão no teto e assim por diante, tá? É onde a gente chega aqui na parte final, já digamos assim no acabamento, né, de todo o trem. E aí você começa já, né, se a gente pensar aqui, depois de tudo que eu falei, já começa a ver, né, no início a gente estava com aquela carcaça metálica ali de inox, agora a gente já vê os bugs instaladinhos, a gente já vê a cablagem toda passada, a gente vê aqui agora começando a ver os bancos, os pega-mãos, é, é, o piso, tudo, né, bem instaladinho, os equipamentos do teto ali, tá, ar-condicionado e tudo mais. Então a gente já tá vendo um trem. Temos um trem, finalmente temos um trem. Vamos jogar no trilho? Não, né, não é assim ainda, né? Não, não já vamos andar, não já vamos tracionar o bicho, não. Então primeiro a gente precisa fazer uns ensaios, né? Uns ensaios que são feitos na fábrica. Dentro desses ensaios, a gente precisa verificar, né? é, Tensão, corrente, isolamento, proteções. A gente precisa ter os testes mecânicos, tá? Que é das suspensões, das rodas, né? Dos acoplamentos, né? Do acoplamento que é feito, né? De um carro para outro. Precisamos validar os equipamentos estruturais, certo? E após isso temos também os testes estáticos da composição em si. Essa parte ela é extremamente importante, porque é aqui que você vai conseguir validar, né, todo o sistema de tração, todo o sistema de freio, portas de serviço e emergência, iluminação interna, os ar-condicionados, você vai fazer o teste se estão funcionando corretamente, todo aquele circuito de potência, todos os circuitos auxiliares,
todo aquele circuito de comunicação de passageiro, né, com o condutor ou com o CCO. Você vai ver todas as partes de interface de emergência, certo? O sistema de CFTV, né, que é o sistema das câmeras, né, do trem. Porque muitos trens hoje são controlados, podemos dizer, à distância. É um CBTC, é o sistema de CBTC que controla. Então, como é que você faz aquele controle? Você não tem um condutor. Como é que é feito o controle? Então, você precisa ter um sistema de CFTV bacana, né, validado. Você precisa fazer um teste de todos os seus equipamentos de bordo, bateria, ver, né, para ver a utilidade da bateria, para ver o funcionamento da bateria, se ela está adequada ou não. Você precisa ter a validação dos painéis do condutor. Está tudo funcionando, certo? Será que se de repente, hoje o trem é muito automatizado, mas se há necessidade de um condutor, de repente, por algum motivo, tá chovendo, cara, o limpador de para-brisa, ela tá funcionando, tem tudo isso, tem tudo isso. Os faróis estão funcionando, então não adianta. Tudo que tem no trem é extremamente complexo. Algumas coisas pode ser considerado mais simples, mas tem que estar testado e tem que estar funcionando, tá? Todos os sistemas de rede de comunicação, sistemas de segurança, assim por diante, é complexo. O sistema de teste é bem complexo. A gente vai entrar, como eu disse, dentro do teste, e vocês vão ver o que envolve, né? Por que é tão rigoroso, por que é tão cobrado, tá? O sistema ali de, de testes, né? Os testes estáticos são muito cobrados, são muito acompanhados de perto ali. Você não pode ter margem para erro. Você tem que lidar aquilo ali com seriedade e colocar para funcionar e pronto, né? Porque depois disso tudo, depois de feito todos esses testes em todos esses equipamentos, você validando, né, que está tudo funcionando, todo o sistema de alarmes, funcionalidade de falhas e tudo mais, comprovar que o trem ele se comunica, se comprovar que todos os equipamentos testados se comunicam entre si, embora sejam equipamentos diferentes, eles precisam se comunicar entre si. Após validado isso, você vai chamar o cliente, né, para fazer o tal do FAT, o FAT. E o que é feito, né, durante esse FAT? Você vai ter pessoas que vão ali estar presentes, né? O fabricante, o cliente, a equipe de engenharia, o time também de qualidade e a equipe de TIC, para que você possa validar aquele trem, validar junto com o cliente. Então, geralmente, todo aquele teste estático que você fez, você vai fazer ali um teste também, né, de não regressão, em que você vai entregar ali para o seu cliente, falar assim, ó, ele vai acompanhar e você vai validar com ele aqueles testes. Ele vai ver, ele vai acompanhar aquilo ali, para confirmar, para bater o martelo, precisa da assinatura dele, precisa da assinatura de todos, para que se diga, ó, ok, recebemos aqui um equipamento, testamos o equipamento, ou pode ser no cliente, ou pode ser na fábrica, geralmente é na fábrica, e é isso aí. Podemos aprovar esse trem aqui, ele pode dar continuidade, podemos fabricar os outros, e assim por diante, está validado, vamos mandar ele para o nosso pátio, vamos mandar ele para o nosso cliente final, certo? E o envio desses trens é feito de diversas formas. Pode ser caminhões especiais, projetados já justamente para receber ali a composição, receber os trens, receber os carros, no caso. Vagões ferroviários, pode transportar também, dependendo, né, de onde está a fábrica e tudo mais. E navios. Eu trabalhei num projeto que os trens, né, os metrôs eram enviados ali por navio, são fabricados aqui no Brasil e são enviados lá para Taiwan por navios, né? Então existe um tempo, uma logística todo por trás também, e vamos falar sobre isso também, tá? Bom, pessoal, então é isso. Acredito que tenha ficado aqui bem detalhado, né, esse processo de fabricação de um trem. Uma parte um videozinho mais longo, né? O último vídeo saiu um pouco mais curto, esse daqui já é um vídeo mais longo, e porque, como eu disse, são pessoas, são vidas. Se você não der a devida seriedade à fabricação disso, você pode ocasionar uma coisa grave, um acidente grave,
E, graças a Deus, o sistema ferroviário é um sistema extremamente seguro, certo? Um sistema extremamente eficiente, ecológico e tudo mais. Então, por isso que se torna um segmento assim muito, pode-se dizer, apaixonante, um segmento que deveria ser mais explorado e as pessoas deveriam entender mais sobre esse sistema, tá? Mas estamos aqui com o nosso objetivo, se esse é o objetivo, fazer as pessoas aprenderem mais, entenderem mais. Prometo tentar melhorar cada vez mais também, para trazer o conteúdo, para conversar com vocês, tentar trazer alguma coisa mais dinâmica, talvez. Não sei, pessoal. Me desculpem, eu tô começando agora, é meu quarto vídeo aqui, né? Já tinha alguns outros vídeos, mas nessa série que eu tô fazendo agora é o meu quarto vídeo. E espero que estejam gostando, né? Obviamente não tem muitas pessoas assistindo ainda, mas aqueles poucos que estão assistindo espero que gostem. E prometo tentar melhorar, aos poucos aquilo. Uma coisa que a gente vai fazendo várias vezes, a gente acaba ficando melhor, né? Vai repetindo aquilo, vai dando uma estudada, vai se baseando em outras pessoas ali que também fazem um tipo de conteúdo e a gente vai conseguindo melhorar, tá, pessoal? Então é isso. O quarto vídeo está feito. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui, né, nos comentários, perguntar alguma coisa, que eu com certeza respondo para vocês. E a gente pode tentar fazer uma jogada aí para a gente trocar experiências, tá? Trocar informações, porque acho que só vai ter ganhos. Então, quando esse estudo passar, quando esse tema passar a ser mais discutido, com certeza vai ter ganhos. Eu acho que hoje a gente não tem uma linha férrea ainda tão grande, tão estabelecida quanto o Brasil, né, merecia, porque nós deixamos, de discutir sobre o tema. Deixamos de falar sobre o tema. Voltamos agora a falar um pouco, mas ainda assim não é não, como eu disse, eu não gosto de entrar no assunto política, mas como eu disse, é um assunto mais político do que necessário, do que de necessidade, tá? Então, utilizam isso mais como política, não como algo que seja realmente necessário, tá, pessoal? Então, beleza, vamos lá, até o próximo vídeo, no quinto vídeo aí, a gente vai falar um pouco sobre os testes, né, dinâmicos já, né, no cliente e tudo mais, tá bom? Pode deixar que a gente vai tentar fazer um conteúdo bacana também no próximo vídeo. E até a próxima, galera. Muito obrigado. Por favor, quem puder compartilhar, quem puder curtir, mesmo que talvez ainda não esteja, né, tão bom quanto vocês merecem, mas vai ser de grande ajuda, o curtir aí, o compartilhar, porque outras pessoas vejam também o vídeo, outras pessoas que se interessam, que gostam do assunto, vejam também o vídeo e possam dar sugestões que possam me ajudar também. Rafael, faz assim, faz diferente, vamos por aqui, vamos por lá, convida alguém, faz um vídeo com alguém. Então, eu acho que com certeza isso daí vai trazer só mais benefícios para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, brigadão e até a próxima.